Olá, tudo bem com você? Bom, a gente vai continuar discutindo a relação da origem da vida, né? Então, o princípio básico da origem da vida, que nós já discutimos desde lá da abiogênese, biogênese, aonde surgiu então, né, a pergunta do Pasteur, e aí nós respondemos com a teoria do Oparin, que é a teoria mais aceita. Tem da panspermia e tem do criacionismo, mas a teoria do Oparin é a mais aceita. Agora nós vamos estudar a ideia do experimento do Miller e do Urey. São dois cientistas que fizeram um experimento relativamente simulando a ideia do Oparin, a ideia da atmosfera primitiva, né? O Urey, em especial, ele descreveu desde a atmosfera primitiva, né, como era a atmosfera primitiva dada pelo Oparin, e os seus gases, como são montados, beleza? Então, em resumo, o experimento do Miller e Urey, que a gente vai explicar aqui agora, vem a explicação da teoria do Oparin, tá legal? Lembrando, né? Lembrando que a teoria do Oparin, nesse caso, teoria do Oparin, ele tem aquela discussão geral, né? Que é da atmosfera primitiva, onde nós temos então os gases, né, da atmosfera primitiva, que tem todas aquelas condições que já foram descritas. Temos os gases, princípio básico, né, de formação dos elementos orgânicos. E quais são os gases? Gás metano, gás amônia, gás hidrogênio e o vapor d'água, né? Vapor d'água. Só para a gente relembrar, porque o princípio básico dos gases é o que importa. Esses gases compunham, então, o aminoácido, né? Formação do aminoácido. Mas também podemos discutir a formação de substâncias orgânicas, né? Ou seja, substâncias orgânicas. Em especial, os aminoácidos. Esse é o detalhe que a gente precisa resgatar, tá? Bom, como que o Miller e o Urey procederam nos seus experimentos, ou no seu experimento? Ah, só um detalhe. O Miller e o Urey, eles fizeram isso em 1953, ok? 1953. É uma data até muito especial para a biologia, porque em 1953 foi quando Watson e Crick, eles propuseram, né, eles divulgaram um modelo da estrutura da molécula do DNA e do RNA. Detalhe, DNA e RNA já vinham sendo conversados desde 1920, ou propriamente quando o Oparin começou a propor o seu experimento, 1920, 1930. Então, foi meio que paralelo a essas evoluções, né? Quando eles perceberam que o DNA, o RNA, são moléculas para a formação da vida, foi que eles juntaram algumas dessas informações, tá bom? Aí então veio aquela ideia da célula primitiva, tá? Bom, 1953, coincidência com a estrutura da molécula de DNA, o Miller e o Urey, eles fizeram um experimento. Vamos fazer esse experimento, vamos desenhar então essa estrutura. Preciso que você até acompanhe, né? Junto com a gente aí, fazendo, né? Então nós vamos pegar um tubo, tá? Um tubo de ensaio aqui, ó, um tubo de vidro. A gente vai fazer de forma bem simplória, né? Lógico. E esse, então, está conectado com um elemento que vai vir aqui, tá? Aqui nós temos uma torneirinha, onde a gente vai colocar água, né? Nesse momento aqui a gente vai colocar água nesse recipiente, tá? Então, colocamos água aqui nesse recipiente. Detalhe, a água é pura, tá? A água é pura. E nós vamos colocar isso aqui sob fervura. Então, a gente vai colocar aqui um bico de Bunsen, né? Vamos esquentar esse esquema aqui. Só que esse sistema é um sistema fechado.
por ser um sistema fechado, ele vai ter um tubinho que vai se prolongar aqui, tá? Então, esse tubo de vidro vai se prolongar aqui, de vidro, se prolongar aqui, até chegar num balãozinho, que está aqui, até chegar neste balãozinho aqui. É onde vem, segundo Urey, a atmosfera primitiva em si, né? Por quê? Porque como eu estou esquentando, aqui está formando vapor d'água, né? Então, eu já estou aqui com uma certa temperatura, tá bem? E aqui, então, é um sistema fechado, então não pode entrar nada. Essa água tem que ser purinha, 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 não pode ter micro-organismo nenhum, porque senão o meu experimento fica furado, tá? E nesse caso aqui, esse experimento tá aqui, ó. Temos aqui um balãozinho, onde eu vou colocar os gases. E aí vem vocês como participantes, tá? Aqui então eu vou colocar assim, gases. Já eu pergunto, quais são os gases que ali estão, ok? Muito bem. Junto a esses gases eu coloco um eletrodo aqui, um outro eletrodo aqui, para promover as descargas elétricas, faíscas elétricas. Faíscas elétricas estão aqui então sendo lançadas. O tubinho segue para baixo, só que aqui tem um condensador, ou seja, aqui nós temos uma serpentina que vai esfriar a água que está passando por esse tubinho, até então chegar no nosso recipiente. Agora vem uma parte importante da estrutura. Aqui tem uma espécie de curvatura, e nessa curvatura aqui a gente tem um recipiente, tá? Então vem aqui, né? Essa é a curvatura, então onde tem uma espécie de recipiente, que eu posso fazer coleta. Então aqui eu posso fazer uma certa coleta, tá? Só que aqui está fechado. Muito bem. Para eu coletar aqui. O líquido. Bom, quando eu tenho um sistema, esse sistema fechado com água e os gases, quais são os gases que estão aqui mesmo? Vamos lá? Me ajude, me ajude, me ajude. Os gases que estão aqui: metano, amônia, hidrogênio, muito bem, hidrogênio. O que mais? Vapor d'água. Vapor d'água. Porém, eu vou colocar um gás um pouquinho diferente aqui, tá? Segundo relatos do próprio Miller, né, alguns programas de televisões, por exemplo, teve um episódio, né, do Fantástico que falou sobre, né, a vida em si. E dentro de um desses episódios estava a origem da vida, onde apareceu o Miller. E esse Miller relatou que ele colocou também gás carbônico. Tem livro didático que coloca gás carbônico e tem livro didático que não coloca o gás carbônico. Bom, então vamos por alguns detalhes. Se for pelo relato do próprio Miller, tem gás carbônico, tá legal? Esses gases misturados aqui, né, nesse balãozinho, com as descargas elétricas frequentes, começaram a se juntar com o vapor d'água. Olha só. A água, os gases, eletricidade, condensa, forma água e precipita. Só que isso é um sistema fechado. Então, estou começando a fazer o quê? Uma espécie de circuito. A água vem, né, condensa, a água vem, enche aqui, precipita algumas molequinhas aqui e aí fica nesse circuito, tá? Esse experimento de Miller rodou por cerca de uma semana. Então, Miller manteve esse sistema, Miller e Urey manteve esse sistema de uma certa forma por uma semana. Chegando ao término, o que eles encontraram neste corpo de fundo? O que eles coletaram aqui? Para surpresa deles mesmos, né? Mas de uma certa forma eles estavam precavidos. O que eles encontraram em especial aqui? Aminoácidos.
Aminoácidos estes que foram relatados pelo Oparin, na forma teórica. Então, o Oparin, ele, digamos, teorizou a ideia. O Miller e o Urey promoveram uma experimentação da ideia. E eles encontraram, então, ali aminoácidos. Eles encontraram princípios básicos de carboidratos. Eles encontraram ureia. Em pequena quantidade, mas encontraram. Então, olha só que legal. Quando o Miller fez o experimento, ele começou a provar a teoria do Oparin. E essa teoria, então, ela foi ganhando cada vez mais significância, ou seja, ela foi ficando cada vez mais forte. E ela, então, passou a ser divulgada de uma maneira diferenciada. Miller e Urey, de certa forma, colaboraram com o Oparin para que essa teoria da origem química da vida ganhasse cada vez mais resultados. Bom, o Miller e o Oparin, então, conseguiram provar, mas cuidado! Não houve formação de coacervatos aqui, tá? Então, muitos erram que o Miller e o Oparin, eles conseguiram obter coacervatos. Mentira, não foi isso. O que eles chegaram no máximo aqui foram os aminoácidos, beleza? Então, toma cuidado, fiquem atentos para esse detalhe. Bom, quando o Miller e o Urey, eles divulgaram seus experimentos, a teoria da origem química da vida, então, ganhou um pouco mais de status. Ou seja, ficou sendo mais conhecida e, de certa forma, mais aceita. Só que aí veio a discussão. Tá, mas então vamos provar como que essa vida formou. Bom, até então, né, nos dias de hoje, né, a vida não está sendo montada dessa maneira, mas existem passos que podem ser dados de uma forma lógica, né? São passos que podem acontecer, como a formação dos coacervatos, junção de molécula de carboidrato, lipídio e proteínas, e essa então formação de um compartimento, até surgir a célula primitiva, até então surgir os primeiros seres vivos. Bom, enquanto isso está acontecendo, outra discussão em paralelo está ocorrendo. A primeira forma de vida é autótrofa ou a primeira forma de vida é heterótrofa? Então veio a teoria heterotrófica e surgiu a teoria autotrófica. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Bom, segundo o Oparin, a célula primitiva, o ser vivo, era heterótrofo. Então nós vamos colocar aqui a teoria heterotrófica, tá? Essa teoria heterotrófica, ela nos dá o seguinte princípio, de que a primeira célula, a célula primitiva, comia, beleza? Célula primitiva, então, ela tem um aspecto heterotrófico. Mas como que ela fazia isso? Bom, ela fazia isso por um princípio de fermentação. A célula primitiva, ela degradava a matéria orgânica de forma parcial. Mas que tipo de matéria orgânica, professor? Bom, os próprios coacervatos eram fontes de nutrientes para essas células. Os próprios aminoácidos que estavam ali, os próprios carboidratos, tá? Então, de certa forma, a célula primitiva era fermentadora. É o princípio básico da fermentação. Bom, se partimos do princípio que fermentação é um ato simples, né? Ou pelo menos teoricamente é um fator bioquimicamente simples, dá até para a gente entender de que a matéria orgânica é quebrada de forma parcial, isso gera matéria orgânica, gera energia para então fazer essa célula ficar viva. Bom, com o processo fermentativo, nós teremos a liberação de CO2, ou seja, de gás carbônico. Então, pelo processo da fermentação, nós teremos a liberação de gás carbônico. E essa liberação de gás carbônico vai resultar, então, na combinação desse elemento com a água. Bom, segundo o Oparin, não tinha gás carbônico, pelo menos de forma significativa. Então, esse gás carbônico surgiu a partir da célula primitiva fermentadora. A molécula de gás carbônico deu propriedade para a ocorrência da fotossíntese. Pô, professor, mas fotossíntese é algo extremamente complexo. Eu concordo,
Mas existem formas fotossintetizantes, como as cianobactérias, que tem a bactéria clorofila, que tem como princípio básico fazer o quê? Pegar a água, né? Pegar a água mais CO2, fazer matéria orgânica, liberando o quê? Oxigênio. Esse é o detalhe básico, né? Então, se nós pegarmos aqui a matéria orgânica e quebrar, a gente vai liberar o que agora? Oxigênio. E aí que vem um detalhe. Liberação. Opa, desculpa, eu esqueci de um detalhe importantíssimo. Foi mal. Que é a luz, né? A luz. E aqui nós temos a clorofila. Que pode ser uma clorofila simples, como a bacterioclorofila, tá? Luz incidindo na clorofila leva à formação, então, de ATP, que vai promover a combinação de água com gás carbônico, gerando matéria orgânica, que será comida pela própria célula, ou seja, autótrofa ela será, liberando oxigênio. Aí sim, essa liberação de O2, oxigênio, vai ter um ganho agora bioquímico, que é a célula heterótrofa fazendo o quê? Respiração celular aeróbia. Essa respiração celular aeróbia, atenção, vai gerar muito mais ATP, né? Então, nós vamos pegar a matéria orgânica mais o oxigênio, formaremos mais gás carbônico, mais água, mais ATP. Muita energia está sendo gerada. E essa muita energia faz com que a molécula fique mais complexa, entendeu? Então, do ponto de vista básico, começamos com o princípio da fermentação, liberou CO2. Fizemos fotossíntese, pela combinação do CO2, liberamos o oxigênio. A liberação do oxigênio promoveu a formação, né, de células com maior ganho de energia. Essa é a teoria heterotrófica. E a teoria autotrófica? Como é que é a história? Bom, teoria autotrófica, ela tem ganhado até mais relevância do que a heterotrófica. Atenção, mais relevância. Então, tem cientistas que acreditam mais na teoria autotrófica, do que a heterotrófica. Mas como é que se procede essa teoria? Vamos lá, vem comigo. Bom, o princípio básico da teoria é a célula primitiva. Então, a célula primitiva, ela produz seu próprio alimento. Na verdade, ela faz a sua própria produção energética com o seu próprio alimento. Mas, professor, para fazer isso, ela tem que fazer fotossíntese. E fotossíntese é algo complexo pra caramba. Então, tem que ter um equipamento bioquímico muito complexo. Então, se começar do complexo, fica esquisito, né? Aí que vem o segredo. Aí que vem o trunfo do pessoal da autotrófica, da teoria autotrófica. Como assim, professor? É porque a primeira forma de vida, na verdade, é quimiossíntese. Eu não entendi nada, professor. Como é que é assim, quimiossíntese? Aí que vem. Bom, existem determinados organismos, hoje, tá? Existem determinados organismos que fazem o processo quimiosintetizante. O princípio básico da quimiossíntese é pela substância inorgânica produzir matéria orgânica. Não, professor, como assim? Não. A partir da matéria inorgânica eu vou produzir energia para produzir matéria orgânica. Bom, então o princípio básico da quimiossíntese seria mais ou menos este aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, o NO2- mais O2, que é o que tem hoje, tá? Hoje. É esse o detalhe que eu preciso passar para vocês. NO3- né? mais ATP. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá?
Hoje nós temos organismos que fazem isso. Pega o nitrito, combina com o oxigênio, forma nitrato e ATP. Só vamos balancear a coisa aqui, né? Então nós temos aqui 2 e aqui 2. Pronto, balanceamos. Esse ATP gerado é dado por um processo químico. Então, o processo da quimiossíntese. Nós falamos sobre isso. Nós temos uma aula de quimiossíntese, né? Junto com fotossíntese e respiração solar. Aula de bioenergética. Para aprofundar um pouquinho mais, dá para a gente falar sobre, né, essa quimiossíntese. Esse ATP, que foi gerado por um processo quimiosintetizante, vai ser responsável por pegar CO2 mais H2O do ambiente, gerando a sua matéria orgânica. Nesse caso, vai surgir oxigênio, tá? Bom, mas isso é para as bactérias quimiosintetizantes atuais. Nesse caso aqui é uma bactéria nitrificante, né? Que participa do ciclo do nitrogênio. Mas em outros momentos, a quimiossíntese, que tem esse exemplo aqui, né? Aconteceu da mesma forma. Produziu a sua energia para produzir sua própria matéria orgânica. Captou a mensagem? Depois que fez a própria matéria orgânica, o que vai acontecer? Bom, depois que fez a quimiossíntese, esta célula pode executar o quê? Processo de fermentação. E esse processo de fermentação vai liberar o quê? Liberação de CO2. E essa liberação de CO2 vai promover o quê? A respiração, a fotossíntese. A fotossíntese. E o princípio básico da fotossíntese daí vai liberar oxigênio. E a liberação de oxigênio, liberação de O2. E aí entra naquela mesma série, né, de etapas. E aí então aparece o quê? A respiração aeróbia. E essa respiração aeróbia mantém ou produz mais ATP do que os eventos anteriores para fazer com que essa célula ganhe mais complexidade. A célula unicelular pode ficar cada vez mais complexa e, enfim, até formar células ou seres pluricelulares, ou seja, compondo então os organismos pluricelulares. Captou a ideia? Bom, então dentro do princípio básico e geral, tem a teoria heterotrófica e tem a teoria autotrófica. A teoria autotrófica é pela quimiossíntese, que ganhou mais força, está cada vez mais aceita pelo fato de que existem hoje bactérias que vivem em ambientes extremos, como se fosse uma terra primitiva, uma atmosfera primitiva, que tem a capacidade de se desenvolver. Através de qual reação química? Quimiossíntese, tá? Então, se pegarmos e juntarmos as informações, desde a atmosfera primitiva proposta por Oparin, até a conjunção de elementos químicos, formando aminoácidos, proteínas, coacervatos, célula primitiva, essa célula primitiva, vivendo ainda num ambiente inóspito, num ambiente ainda com adversidades, e esses seres, comparados com os seres hoje quimiosintetizantes, dá mais força à teoria autotrófica. Apesar da teoria heterotrófica ser a base fundamental para a teoria do Oparin, né? Que fala que a célula vai comer. Bom, então dentro de uma análise bem geral, se pegarmos desde o comecinho da origem da vida, né? E chegarmos até esse momento heterotrófico, a gente constrói então um raciocínio bastante interessante. Tá bom? Muito bem. Estas, né, foram as aulas, os tópicos discutidos em relação à origem da vida na Terra. Beleza? Espero que você tenha aprendido e até uma próxima. Valeu!